Ok, pessoal, vamos lá então. Continuar aqui nosso conteúdo, né? Nossa última aula antes desse feriadão aí que vai ter na próxima semana. E aí a gente vai hoje basicamente vamos exercitar, né? Vou começar a colocar vocês, né, na piscina para começar a nadar. Então a gente vai começar a se molhar hoje, realmente. Mão no código, mão na massa, né? Que a melhor parte da disciplina é essa. Então vamos lá. Só fazendo aqui uma recapitulação bem breve, o que a gente viu até o momento, né? A gente estava vendo os pilares da orientação ao objeto, ok? Então a gente trabalhou durante esse praticamente primeiro mês de aula, né? Durante esse um mês de aula, vocês aprenderam a linguagem Java e começamos a trabalhar, né, os pilares da orientação ao objeto. Então, o que é que a gente viu até o momento? A gente viu, estamos trabalhando esse capítulo 12, a gente viu aqui classe e objeto, né, que são dois conceitos que fazem parte do primeiro pilar, que é a abstração. Vamos só relembrar aqui. A abstração A abstração é um pilar da orientação a objeto que envolve, né, três conceitos. O conceito de classe, o conceito de identidade, classe, objeto e o conceito de identidade, né? Então a gente viu que os objetos que são o alvo, o principal desse paradigma de programação, eles possuem atributos e métodos, que são características e comportamentos. Eu preciso de classe, né, de uma classe para criar objetos, e cada objeto tem a sua própria identidade. E aí depois a gente começou a trabalhar o outro pilar da orientação a objeto, que foi o encapsulamento. Começamos a ver encapsulamento, né? Vimos getters e setters, o conceito de especificador de acesso, private, public, né? Ainda não vimos o terceiro, vamos ver só lá em herança, mas já começamos a trabalhar com encapsulamento, né? E a gente também viu um pouquinho aqui de polimorfismo, né? Botamos já um pé aqui no polimorfismo, que foi quando a gente falou de sobrecarga de método, tá? Então, na aula passada, a Yasmin perguntou, né, sobre a sobrecarga, e aí a gente já começou a falar sobre polimorfismo. E aí, essa segunda parte do polimorfismo, a gente vai falar quando estudar a herança. Ok? Bom, aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai programar. Vamos começar a modelar e programar os nossos objetos. Aí eu deixei para vocês aí esse exercício de revisão para que vocês possam, né, praticar, começar a sentir as dificuldades da programação orientada a objeto, as dificuldades iniciais, tá? Eu quero deixar isso bem claro, pessoal. No começo, quando você está começando a programar orientado a objeto, realmente é natural você se sentir perdido, não saber para onde vai e sentir insegurança. Mas o que eu digo é, não tenha medo de errar. Segue adiante, faça do jeito que você acha que é, mostra para mim, né? Apresenta, tira dúvida, que aí você vai melhorando isso daí com o tempo.
Agora, uma coisa é certo, você não vai aprender orientação a objeto se não começar a modelar objetos e classes e a programar. Você não aprende. Só vendo vídeo você não aprende. Então temos que realmente meter a mão na massa. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui essa primeira questão, né, dessa lista de exercícios. Alguém chegou a fazer aqui alguma coisa? Tentou? Como Sim, é que foi professor, aí? mas surgiram muitas e muitas dúvidas. Ótimo, Nessa ótimo. primeira aí, era. Eu acho que eu consegui fazer a maior parte, mas na hora de criar o método para transformar, para calcular a idade da pessoa, né? Que teria que ser com base na data de nascimento e na data atual, aí não deu certo. Perfeito. Ótimo. Então, Yasmin, vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente pode, né, fazer aqui essa primeira questão. Eu vou conduzindo aqui, se você quiser me dizer aí em linhas gerais como é que você fez, seria interessante, tá? Certo. Então, eu vou só preparar aqui para que a gente possa começar realmente. Então, vou criar aqui. Então, vamos lá. Vou criar uma classe para representar uma pessoa com atributos privados de nome, data de nascimento e altura. Então, até aqui, né? Essa primeira frase aqui, acredito que seja tranquilo. Então, esse é o primeiro passo aqui que você tem que dar, que é o passo mais importante, sempre é o primeiro, né? É sair, quebrar a inércia. Então, você vai criar a classe pessoa, ok? Beleza, criei a classe pessoa. Observem que eu estou usando aqui aquela convenção que eu comentei aqui na semana passada. Nome da classe começando com letra maiúscula e as outras minúsculas. Então, essa classe pessoa vai ter os seguintes atributos aqui: nome, data de nascimento e altura. Os atributos, ele disse que era para ser privado, ou seja, já estamos aqui usando o máximo de encapsulamento, tá? Que é uma boa prática. Encapsula os atributos e deixa público os métodos, tá? Então vamos ter aqui os atributos, todos vão ser privados. O nome vai ser uma string. A data de nascimento. Para simplificar aqui o processo, vamos colocar string também. Aí aqui eu vou chamar de data nascimento. Então observem que eu estou colocando um nome composto, tudo minúsculo, mais o N aqui maiúsculo. Professor, se eu não colocar assim, tá errado? Não, tá não. Não tá errado, tá certo? E aqui a altura. A altura eu vou usar um double. Professor, eu posso usar float? Pode. Pode usar float sim. Ok? Mas, como eu comentei na aula passada, é um padrão você usar, né, double no Java como ponto flutuante. Então aqui já temos os nossos 3 atributos privados, ok? Depois ele pede para criar métodos públicos necessários para gets e sets, né? Ou os getters e setters. E também um método para imprimir os dados de uma pessoa. Então vamos lá, vamos criar aqui os getters e setters. O que é que acontece? Cada atributo vai ter o seu getter e setter. Nessa questão aqui, ele não deu nenhuma restrição. Então, a princípio, todos os atributos vão poder ser alterados e acessados, né, por meio dos getters e setters. Então, vou criar aqui os métodos públicos.
Professor, Então vai... então, Oi, Yasmin. quando ele não especifica quais tem que ter getters e setters, eu tenho que fazer para todos, porque eu meio que tinha interpretado, o nome pode mudar, então eu posso ter um setter para ele, mas a data de nascimento não mudaria, então por que eu teria um setter? Mas então Pronto. tem que seguir a questão, exatamente o que ela falar. Não, excelente pergunta. Eu vou já te responder. Vou só colocar aqui os get setters para a gente poder comentar isso daí, beleza? Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? A gente vai criar, vou criar aqui o primeiro, set nome, que vai fazer o quê? Vai receber uma string e aí vai atribuir para o nome a string, ok? Então, o primeiro vai ser esse daqui. Se eu chamar esse atributo aqui, esse parâmetro de nome também, o que é que vai acontecer? Só recordando o que eu falei na última aula. Eu teria esse comando aqui. Aí eu precisaria obrigatoriamente usar o this para dizer que esse nome é desta classe. É o atributo desta classe, né? Pessoa. Ok? E aí, vou criar agora data nascimento. Também vai receber uma string. Alguém aí? Diga aí, Davi, pode falar. O especificador de acesso eu sei o que é, mas esse void aí, você pode explicar? É o retorno da função. O que que ela retorna? Como ela não retorna nenhum valor, a gente usa void, dizendo que ela retorna nada, né? Vazio. Ah, tá E bom. toda função tem um retorno. Beleza? Beleza. Então, vou receber aqui uma data de nascimento e vou fazer o quê? Vou setar a data de nascimento com essa data de nascimento aqui. Lembrando, mais uma vez, novamente, eu poderia dar o nome que eu quisesse para esse atributo aqui. Né? Se eu chamasse de data, eu poderia usar desse jeito, ó. Certo? Sem problema algum. Mas aí eu vou usar assim, e é meio que um padrão, né? Aí agora eu vou ter o set da altura. Vai receber aqui um double. E aí eu vou atribuir esse parâmetro aqui, a altura, para a altura. Pronto. Agora que eu criei os meus setters, eu vou criar os getters. O que é que acontece aqui? Observem que os setters, todos eles são void. Por quê? Porque eles não vão retornar nenhum valor. Eles apenas vão receber um parâmetro e vão atribuir aqui para os atributos. Ok? Agora chegou a hora dos getters. O que é que eu vou fazer? Os getters seriam o seguinte. Já que o nome é string, o get nome retorna uma string. Ele não precisa receber parâmetros e a única coisa que ele vai fazer é retornar o nome. Ok? Ou, se você preferir, você pode usar des.nome. Fique à vontade aí para fazer dessa outra maneira. Public void. Não. Agora é o data de nascimento. Também vai retornar uma string. Vai retornar aqui a data de nascimento. E por último,
Vou retornar aqui um double, vai ser o get altura. Então ele vai retornar aqui a altura. Observem que agora eu já tenho aqui na minha classe, né, os atributos privados, os métodos getters e setters aqui, todos públicos, né? Então tem uma classe aqui que está, né, encapsulada, tudo ok. Aí agora vem a questão da Yasmin, né? O que que acontece? Como a questão aqui não falou nada, ele apenas disse crie os métodos públicos necessários para gets e sets, né? Então, eu criei aqui todos os métodos para todos os atributos. Só que o que que acontece? Quando você está especificando, modelando, projetando a classe, você vai precisar analisar os requisitos do problema, né, para saber quais são os acessos que você vai dar ou quais são os atributos que podem ser alterados, tá? Aí a Yasmin falou o seguinte: eu pensei em ter o get data nascimento, mas não criei o set data nascimento, porque a data de nascimento não se altera, né? Uma vez que o cara nasce naquele dia vai permanecer, né, para sempre como a data de nascimento dele. Só que tem uma seguinte questão: se eu não tenho o set data nascimento, como é que eu vou dizer que uma determinada pessoa nasceu naquele determinado dia, tá? Aí vem as questões relativas a projeto. Como assim, professor? Não entendi. Vamos fazer aqui um teste dessa classe. Eu vou criar aqui, vou chamar aqui de... Vou chamar de app revisão. Não, app exercício 1. Pronto. Exercício. O que vai acontecer? Quando eu criar aqui a pessoa, vou chamar de P, new pessoa. O que vai acontecer? Eu vou precisar dizer qual é o nome dessa pessoa. Então eu preciso usar o set nome para dizer o nome daquela pessoa. Opa. E vou colocar dentro do main, né? Eu vou rodar essa classe. Então eu vou dizer aqui o nome da pessoa. E aí eu preciso dizer também a data de nascimento desse cara, do João. Então vou ter que usar o método set data de nascimento para dizer qual foi o dia que ele nasceu. Então eu vou dizer aqui 2 de setembro de 2001. Aniversário dele hoje. E vou precisar dizer qual é a altura dele. 1,82. Pronto. Então, se eu não tiver o método set data de nascimento, eu não consigo alterar, né, pelo menos na primeira vez, a data de nascimento dele. Aí, né, vocês podem estar pensando, ok, professor, mas isso não impede de alguém, em algum momento, inadvertidamente, né, ou irresponsavelmente, alterar a data de nascimento daquele cara. Isso não impede, tá? Aí é uma questão de projeto. Se você não quiser deixar
permitir que a data de nascimento seja alterada, até porque a gente tem que pensar que pode haver erro de digitação, né? E aí você precisa alterar a data de nascimento. Pode ser que realmente o cara, né, tenha registrado a data de nascimento errada, ele fazer uma correção, então tudo vai depender da aplicação. Mas se você quiser barrar, não, ele não vai poder alterar a data de nascimento, né? Então o que é que você poderia fazer? Você poderia deixar esse método aqui privado, ou então nem ter esse método, seria uma alternativa, tá? E aí você faria o quê? Você poderia criar um método construtor com parâmetros. Aqui você cria o objeto já com aquelas informações. E aí como é que você faria? Faria isso daqui, ó. Agora eu já não posso mais usar aqui o método, né? Set data de nascimento. Aí, em vez de fazer isso daqui assim, ó, faria criação do objeto assim. Pronto. E aí, caso eu precisasse depois alterar o nome, eu posso alterar. Se quiser alterar a altura dele depois também, né? Mas a data de nascimento ela não seria, né? Não seria permitido alterar. Ok? Então, Yasmin, tudo isso daí são questões de projeto. Então, via de regra, o que é que vai acontecer? Se você não observar nenhuma restrição, né, explícita no problema, então você deixa todos os getters e setters criados, tá? Agora, se você vê que vai dar algum problema, você deixar um setter lá, então você simplesmente não cria ele. Ou então deixa como privado, tá? Para que você utilize ele internamente na tua classe quando for necessário. Mas um setter privado é 6 e meia dúzia, né? É um negócio que é meio inútil. Então é só você tirar. Ficou claro essa questão aí, Yasmin? Ficou assim. Beleza. Pessoal, tá claro aí então? Até aqui? Opa. Isso, Gabriel. No final da aula eu vou falar sobre atalhos do IntelliJ. Eu não vou falar agora, porque eu quero que vocês façam na mão, né? Na verdade, eu só ia falar isso depois do feriado, mas já que você tocou no assunto, né? Eu deixo sempre os alunos sofrerem um pouquinho escrevendo getters e setters para que eles aprendam a fazer getters e setters, né? Porque nem sempre você vai ter uma IDE com você, né? Então, é importante que você saiba criar o getter setter, mas o IntelliJ e o Eclipse também, eles têm atalho para criar getters e setters, construtor, todas essas coisas aí. Aí no final da aula eu mostro, tá? Por enquanto eu quero que vocês façam na mão. Pronto, Yasmin, você pode usar um construtor também, né? Então, como eu falei, tudo vai ser uma questão de projeto, né? Você pode ter construtor assim, que já instancia, e você pode ter construtor sem parâmetro. Você vai ver classes com construtor, sem construtor, ok? Tudo, não existe uma regra
com relação a isso. O que existem são padrões, boas práticas, aí tudo depende de onde você vai trabalhar. Tilson, Exatamente, Yasmin. É melhor você ter o setter, porque aí se você for modificar, fazer uma correção nos dados, você vai usar ele para alterar. Beleza. Diga aí, Davi. por que é que o senhor colocou logo todos os atributos dentro do construtor, sendo que já tem os setters aí? Não, isso aqui eu coloquei porque eu estava explicando uma situação hipotética. Não sei se tu acompanhou o início, quando eu comecei a falar. Sim, Entendeu? Aí, numa situação hipotética, caso você não quiser permitir a alteração da data de nascimento, aí você não teria o método set data de nascimento. Aí como é que você ia dizer que aquela pessoa nasceu naquela data, se eu não tenho set data nascimento? Aí uma opção seria ter um construtor com os parâmetros, que aí na hora que você cria a pessoa, você já diz todos os dados dela. Aí depois, se você quiser modificar aí alguma informação, você modifica, menos a data de nascimento, porque eu não tenho aqui nesse caso o set data de nascimento. Agora que era só uma situação hipotética, né? Eu estava explicando aí a pergunta da Yasmin. Beleza? Mas vocês podem deixar aqui, para essa questão, vocês podem deixar sem método construtor, por enquanto. Ainda não apareceu a necessidade dele. Pode deixar com todos os getters e setters. Ok? para eu, no caso, ler o dado, a entrada, aí eu vou colocar na main, né? Vai colocar lá na main o scanner, né? Para ler todos os dados e passar aqui como parâmetro para o set nome, set data nascimento, set altura. Beleza? Aqui eu estou botando um valor direto só para poder testar. E se Só para fosse com fazer. o método construtor, como é que eu faria para ler? Eu ia Se colocar fosse ali o quê? dentro do new pessoa? Escutei não. Se fosse um, Se eu fosse usar o scanner no método construtor, como é que eu faria? você colocaria aqui um método construtor. Aí aqui você declararia o seu scanner, todas aquelas partes lá do system, do next int, next, colocaria aqui dentro. Agora aqui eu vou fazer uma observação. Por favor, jamais façam isso, tá? Não usem método construtor para fazer entrada de dados, ok? Não é uma boa prática. Construtor não é feito para isso. Então, o ideal é que a entrada e saída de dados seja feito sempre pela aplicação, pela interface aqui do usuário, né, pelo main. Então, interface com o usuário, bota na main. O que é interface com o usuário? É ler e exibir dados. Classe, ela é feita para receber dados, processar esses dados e devolver dados. Tá certo? Então, é uma dica que eu dou e é um pedido que eu faço. Não coloque a entrada de dados, entrada e saída de dados em método construtor. Pode até botar algum exception, alguma coisa, mas entrada de dados não. Não é boa prática. Beleza? Beleza. Mas, professor, Oi. se for para mostrar os dados em telas com o método toString, ele fica na classe? Não, ele fica no main. Se você quiser mostrar usando o toString, você faria como? Você usaria aqui na main. System out print, aí você colocaria p.toString. Então isso daqui vai ser feito lá na Ah, classe. sim, Classe sim, main. sim. Você cria o método na classe, né? Mas só pode chamar na main, né? Exatamente. Essa era a minha dúvida. Pronto. Não é que só pode chamar na main. É o local para ser chamado, o ideal é na main. Você pode chamar ele em qualquer local. Beleza? Ok. Joia. Então vamos lá. Até aqui tranquilo, pessoal?
Dúvidas? Joia. Yasmin, tranquilo? Ficou alguma dúvida ainda? Não, minha dúvida é só realmente o resto da questão, do método. Joia. Beleza. Davi, tranquilo? Aquela dúvida lá com relação ao construtor e tudo mais? Sim, sim. Pronto. Então vamos lá. Getters, etc. já foram. Agora um método para imprimir todos os dados de uma pessoa. Então vou criar aqui um método, já que ele pediu. Vou criar um método para exibir os dados da pessoa. Eu vou chamar de exibir. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui nesse método, eu vou criar um método que vai fazer isso daqui, ó. Colocar o nome, a data de nascimento, vai colocar a altura do cara. Pronto. Aí aqui a gente pode até formatar, né? Podemos usar aqui aquela string format. Formatar aqui com 2 casas decimais. Para ficar legal. Pronto. Então agora a gente já tem aqui um método que vai exibir os dados daquela pessoa. Se a gente rodar aqui esse código, o que vai acontecer? Pronto. Então aqui estranho. Gilson, Oi. qual a diferença do next, o next line? O nextLine lê a linha inteira, incluindo espaço em branco. E o next lê até o próximo espaço ou final de linha. Acho que teve uma das aulas que eu expliquei essa diferença aí. Depois tu pode pegar nas primeiras semanas lá, Davi, onde eu expliquei exatamente, né, a diferença deles. Mas, resumidamente, o next ele vai ler até encontrar um espaço em branco ou o final da linha. O next line vai ler até encontrar o final da linha. Aí ele inclui o espaço em branco. Beleza? Beleza. Bom. Perder tempo com isso aqui não. Vou deixar aqui sem acento mesmo. Bom, então, nossa classe pessoa até o momento já está funcionando, né? Estou setando aqui os atributos e estou exibindo aqui os dados da pessoa, tá? Depois
eu vou mostrar uma outra alternativa para esse método aqui exibir, tá certo? Não nesse momento agora. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Agora, crie um método para calcular a idade da pessoa. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, vou criar um método que vai calcular. Se eu vou calcular a idade, então eu vou retornar um inteiro. Vou dizer quantos anos aquela pessoa tem. Calcular idade. Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular a idade? Vamos fazer aqui de uma maneira bem simples, tá certo? Uma maneira bem simples e não tão precisa. Que vai ser como? A gente vai pegar a data de nascimento do cara e vai diminuir e vai subtrair lá da data do meu calendário, né? Do meu dia de hoje, tá certo? Então, basicamente, eu vou fazer assim para simplificar. Então, eu vou só fazer uma diferença entre os anos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o ano de nascimento, tá? Ano atual menos ano de nascimento, tá? É isso que a gente vai fazer aqui, só para simplificar. E aí vamos pegar cada uma dessas informações. Diga aí, Luca. Professor, a Yasmin fez uma dúvida no chat e eu tenho a mesma dúvida. Você pode ler, por favor? Pronto, Yasmin, é o seguinte. Essa sua solução é a solução ideal, tá certo? Aí, quando eu falei que tinha uma segunda maneira de fazer, né? Eu vou falar dela um pouco mais tarde, daqui a pouco. E aí, eu não vou entrar ainda no mérito do toString, porque para falar dele, eu vou ter que falar do segundo componente do polimorfismo, que é a sobrescrita, tá? E aí eu vou falar de sobrescrita lá quando eu falar de herança. Porque se eu falar aqui de sobrescrita, sobrescrever método, eu vou ter que entrar, né, na herança. Então eu prefiro falar do toString mais lá na frente, mas aí hoje eu vou dar uma solução parecida, tá? Já preparando vocês para o toString futuramente. Beleza? Mas essa maneira de usar o Ok. toString, ela é melhor. Quando a gente está trabalhando com o Java, é o ideal você fazer isso. Mas aí eu vou aguardar falar de polimorfismo, Tá, tudo ok? bem. Joia. Mas o caminho é esse aí que você falou. Beleza, então vamos lá. Então, qual é o ano atual? Então, vou criar aqui uma variável inteira, o ano atual, para saber quem é o ano atual. Como é que eu posso fazer isso? Tenho duas maneiras, né? A primeira a gente viu na aula passada. Como seria? A gente poderia até usar aquele exemplo lá, 478. A gente poderia usar esse exemplo aqui do encapsulamento da academia, né? A gente poderia usar isso daqui. Como? Da seguinte maneira. A gente poderia criar um date format
Só que aí o formato que a gente usaria seria apenas o ano. Seria apenas o ano. E aí eu pegaria a data e aí formataria ela atribuindo para o ano atual. Só que como o ano atual é inteiro, eu vou converter para inteiro. Então essa daqui seria uma maneira de pegar o ano atual, né? O ano lá do meu calendário. Não, desculpa, o ano do meu computador. Formato, nesse padrão, né? Crio um formato só com o ano e 4 dígitos, crio a data com a data do meu computador, e aí eu uso essa string aqui como entrada para o passe int, converter para inteiro. Professor, mas isso é muita viagem, é muita coisa para pegar um negócio tão simples. Exatamente, tá? E se eu não souber fazer isso, você vai saber fazer isso sim, né? O que é que acontece? A gente não aprende uma linguagem de programação sem programar. Então, quando você estiver, né, se deparar com uma situação que precisa isso, o que é que você vai fazer? Você vai no Google e vai pesquisar, né? Como pegar o ano atual usando Java. E aí você vai encontrar várias maneiras, tá certo? Quando você estiver trabalhando lá profissionalmente, você vai receber lá uma tarefa, muito provavelmente, né? No começo você não vai saber como fazer, mas você vai pesquisar. E o aprendizado vai vir assim, né? Então vocês não vão sair aqui dessa disciplina sabendo tudo de Java, tá certo? Até porque não tem ninguém que saiba tudo de Java. O Java é um mundo muito grande, né? Então, isso daqui vai vir com o uso, ok? Bom, a segunda maneira de você pegar o ano atual seria como? Você poderia usar, não me falha a memória, um calendar. Você pode criar aqui um calendário. Aí você usa essa classe do Java chamada calendar. E aí, o que é que eu vou fazer com esse calendário? Eu vou pegar não me engano. Então você pode pegar a classe calendário, que é uma classe do Java que representa o calendário aqui, né? Tem todas essas informações aqui do calendário. Opa. Tem todas essas informações aqui. Pronto.
dia da semana, dia do mês, mês, ano, hora, minuto, segundo, tá? Então, todas essas informações aqui de calendário você consegue pegar por ela. E aí você vai usar apenas o get para pegar o ano. E ele já te traz o ano no número inteiro. Então, essa aqui seria uma segunda opção para pegar o ano. Tá certo? Professor, eu jamais imaginaria isso daí, né? Sem problema. É exatamente assim que vai ocorrer, tá? Nesse processo aí de vocês aprenderem a programar orientado a objeto. A necessidade é que vai fazer vocês irem atrás das soluções, beleza? Então você tem aí essas duas opções. Tem essa primeira opção e tem essa segunda opção aqui, tá certo? Duas opções para pegar o ano atual. E para pegar a data de nascimento, o ano de nascimento. Aí para pegar o ano de nascimento, o que é que eu vou fazer? Já que eu tenho a data de nascimento e ela é uma string, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a data de nascimento, só que a data de nascimento, o ano, ele está dentro, né? Vamos pegar aqui, ele está com esse formato aqui, ó, dia, ele é um string nesse formato aqui, mês e ano. Nessa string, você encontra ele na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a partir da posição 6, você vai encontrar o ano. Ok? Então, 6. E ele tem um tamanho de 4 caracteres. Então, o que é que você vai fazer? Você vai usar um método chamado substring, que retorna um pedaço da string. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar como parâmetro para esse método, foi 6, né? É isso. A posição a partir da qual eu quero e tamanho, tá? Bom, só que esse substring vai me retornar isso daqui, ó. Por exemplo, 2001. Só que eu tenho que converter essa string para inteiro. Então eu vou ter que aplicar aqui o parseInt do Java, que é o integer.parseInt. Pronto. Aí agora eu peguei o ano de nascimento. Aí agora eu tenho condição de retornar no atual menos ano do nascimento. Ok? Vamos só fazer aqui um teste. Lá no exibir, eu vou incluir. O professor tá dando que o substring, tipo, ele tá vermelho, aí diz, ele sempre vai falhar. O IntelliJ disse. Ah, tá. Esse substring aqui tem um detalhe. Peraí, deixa eu tirar esse 4 aqui, depois eu explico. Pronto, vamos deixar só 6, que aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a partir da posição 6 até o final da string, tá? É porque essa substring, ela tem uma sobrecarga, ela tem duas maneiras. Ou você passa a posição inicial da substring, e aí ela pega daquela posição até o final, ou você passa a posição inicial, e a posição final. Então é 6, 7, 8, 9. Pronto. Não é, o tamanho, é a posição final. Beleza. Então vamos lá. Idade.
Calcular idade mais anos. Beleza. Vamos rodar. Opa. Deixa eu só exibir aqui, ver se ele está trazendo o correto. O professor disseram no chat, o Dionísio, que tem que ser 10 e não 9. É razão, Dionísio. Você tem que colocar uma posição a mais. Isso. Então, vamos só ver aqui uma coisa. Bem lembrado. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Dia, mês e ano. Só contar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele começa na posição 6. Aí 7, 8, 9. Tá. Aí eu tenho que botar sempre uma posição a mais. Ele pega até a posição anterior. Beleza. Valeu, Dionísio. É isso mesmo. Pronto. Idade, 20 anos. Então aqui o método calcular idade, né? Ele está pegando apenas o ano atual, o ano do nascimento e fazendo a subtração, tá? Um algoritmo bem simples. O que é que você pode fazer, né? Esse calcular a idade eu estou chamando ele dentro do método exibir. Estou usando ele dentro da própria classe. Mas do jeito que ele está aqui, você pode usá-lo em qualquer local, né? Poderia ter esse comando aqui e fora, ó. Aí aqui eu teria que chamar calcular a idade. Ok? Vai dar a mesma coisa, tá? Mas como isso é uma informação da pessoa, eu vou optar por colocar dentro do método exibir, que eu acho que é mais adequado. Aqui não precisa colocar o P. Se você quiser, aqui ó, você pode usar this, para dizer que você está chamando o método desta classe, tá? Então essa aqui é uma opção que você pode usar. Ok? Mas não é obrigatório usar esse this aqui. Pessoal, tranquilo aí? Deu para compreender? Dúvidas nessa primeira? Isso, Davi. Mas é isso mesmo, tá? É só uma questão agora de hábito. Cada dia que passar, que vocês começarem a programar, né, mais profundamente em orientação a objeto, podem ter certeza, todo dia vai ser uma coisa nova que vocês vão aprender, tá certo? Não tenham dúvida disso. Aí é importante vocês terem a mente aberta para absorver e aprender novos conteúdos, novas coisas. Isso aqui vai ser um aprendizado diário e constante, beleza?
Pronto. Aí se você quiser levar em consideração os meses e os dias, o que é que você vai ter que fazer? Boa pergunta, Luca. E aí eu vou deixar isso para vocês, né? Obviamente. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter que fazer, primeiro, o algoritmo. Vocês vão ter que determinar um algoritmo que vai fazer isso. Então, como é que eu calculo a idade de uma pessoa? Você vai pegar, né, o ano inicial e ano final, faz isso daqui, né, diminui, só que você vai ter que pegar o mês que o cara nasceu e o mês atual, né? Se o mês que o cara nasceu for menor, não, se o mês que o cara nasceu for maior do que o mês atual, aí você diminui um ano lá desse resultado aqui, ó. Que o aniversário dele ainda não chegou, né? Então, se o ano atual for menor do que o ano de nascimento, aí você diminui aqui, a conta é essa daqui, -1, que ainda não fez aniversário. Agora, se por acaso for no mesmo mês, aí você vai fazer a mesma coisa com o dia. Se o dia de nascimento for menor do que o dia atual, então é porque ainda não chegou o aniversário dele. Então você vai ter que ter aí esse cuidado aí com o mês e com o dia, tá? Ou seja, você vai ter que pegar aqui no calendário, como é que você vai pegar o mês atual? Para pegar o mês atual, você vai usar aqui ele tem uma opção aqui, month. Aí ele pega o mês, ok? E se você quiser o dia atual, você vai pegar day of month, dia do mês. Aí para pegar o mês de nascimento, você vai pegar, vou fazer aqui a conta de novo. Dia, mês. Mês de nascimento, ele começa 0, 1, 2, 3. Posição 3, então vai ser 3, 4 e 1 a mais, 5. Vai ser de 3 a 5. E o dia de nascimento vai ser posição 0, 0, 1, então vai até o 2. Aí agora você tem aí as informações, é só montar o algoritmo, né? Fazendo a comparação aí, se o mês atual é maior que o mês do nascimento ou não. Aí dependendo, você vai diminuir uma unidade aqui. Beleza, Luca? É um bom exercício aí para vocês completarem. Vou deixar isso aí para vocês terminarem em casa. De nada. Ok. Dúvidas? Joia. Então vamos para a terceira. Dá tempo de a gente fazer aqui a terceira ainda. Professor, a segunda não era para Oi, fazer, Yasmin. é? A segunda? Não, eu pedi para deixar a segunda para outra ocasião. Entendi. Podia passar direto para a terceira, tá? Ah, eu tinha entendido errado. Não. Aí eu fiquei muito, muito frustrada. Não, imagino. Aí, se vocês tentarem fazer essa agora aí, vocês conseguem fazer? Conseguem, é só usar vetor. Usa um array para ir armazenando as pessoas dentro de um array. Dá para fazer. Mas eu uso essa questão
no momento que a gente for trabalhar com coleções genéricas. Ela é uma excelente questão para trabalhar isso. Então, prefiro a gente deixar ela para depois e passar logo para 3. Beleza? Alguém fez a terceira? Tentou fazer? Acho que a frustração foi tão grande na segunda, né, que a Não, terceira aí... deu para fazer a Não? terceira e a quarta. Deu. Ah, ótimo. Muito bom, Yasmin. Ótimo, Gabriel. Beleza. Dionísio, tem como usar uma classe sem instanciar. Tem sim, tá? As classes estáticas, você consegue fazer isso. Não só essa classe calendar que eu usei aqui, mas observe que eu estou usando a classe aqui, ó, integer. Tá? Isso aqui é uma classe. Aí eu estou usando um método dessa classe, mas eu não instanciei nenhum objeto. Então dá para usar. É uma maneira que você tem que como fazer, né? Você declara a classe como sendo estática. Tá? Quando você declara como estático aqui, ó, você consegue usar sem instanciar aquele método, né? Você usa aquele método sem precisar instanciar a classe. Beleza, Dionísio? Joia. Isso, Alejandro. É isso mesmo, Davi. Isso aqui, cara, faz parte, tá? Eu não vou mentir não para vocês, tá? Não é mar de rosas, né? PO não é mar de rosas, realmente perseverança, é frustração mesmo. Mas vocês vão ver que quando as coisas começarem a fazer sentido, como eu falei aqui no início da disciplina, né? A curva de aprendizado dela, ela demora a fazer a inflexão, mas quando ela faz, você tem uma revelação assim, né, quase que divina. Você enxerga e pensa, meu Deus, tudo faz sentido, né? Como realmente que tudo tem seu campo. Exatamente, Pedro. Eu sei, cara. Eu sei, tá? Podem ficar tranquilo que eu sei. Mas o meu papel aqui realmente é esse, é conduzir vocês aí nesse mar de frustração, tá? Ok, vamos lá. Tá só no começo ainda. O que é que vai acontecer agora? Vamos fazer a terceira, dá tempo, tá? Classe elevador. Ele pede para criar uma classe chamada elevador para armazenar informações de um elevador dentro do prédio. Beleza. Então imagina aí que você vai construir uma classe que vai ser responsável por controlar o elevador aí de um prédio, né? Do seu prédio, qualquer que seja. Essa classe precisa armazenar o andar atual, e aí ele diz que o térreo é o 0. Ele vai armazenar o total de andares do prédio, desconsiderando o térreo, a capacidade do elevador e quantas pessoas estão presentes nele. E aí a classe tem que disponibilizar esses métodos aqui, ó. E ele pede para encapsular os atributos da classe, ou seja, deixa atributos privados e você cria getters e setters para alterar e acessar esses atributos. Então vamos lá. Vamos para a nossa classe elevador. Ele pediu aqui as informações. O andar atual, vou copiar aqui só para ajudar. Então vou ter andar atual, total de andares, capacidade. Ok. Então o andar atual
Vou chamar de andar atual. Privado vai ser um número inteiro. Total de andares. Privado é um número inteiro. Eu vou chamar de total andares. Capacidade do elevador, vou chamar de capacidade. A quantidade de pessoas também é um inteiro, vou chamar de ETD pessoas. Pronto. Aí agora eu vou criar os getters e setters, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente otimiza essa criação de getters e setters, ok? Mas eu ressalto o seguinte: primeiro aprendam a fazer os getters e setters na mão para depois usar esse atalho, tá certo? Geralmente, antigamente, eu passava a disciplina inteira sem mostrar esse atalho. Eu só ia falar dele na próxima disciplina, que era estrutura de dados, tá? Mas aí, realmente, como eu vi que isso facilita, né? Então, vale a gente falar. Você vai apertar no IntelliJ, tecla Alt-Ins. Ele abre esse menu aqui, ó, Generate. Ou então você faz o seguinte. File. Não. Edit. Não, Code. Code. Generate. Tá aqui. Code Generate aí. Ou Alt Insert, que é para aparecer esse menu. E aí você escolhe se quer getter, and setter, constructor, tá? ToString, que eu vou falar lá na frente. Então eu vou botar aqui getter and setter. Eu escolho aqui os atributos que eu quero que ele crie, vou selecionar todo mundo. Vou clicar aqui no primeiro, vou apertar o Shift no teclado para selecionar todo mundo e vou dar um OK. Pronto. Aí ele vai criar aqui todos os getters e setters de todos aqueles atributos que eu selecionei. Ok? Então isso aqui é um atalho para poupar aí tempo. Mas eu volto a repetir e a insistir. Primeiro aprendam a criar ele na mão para depois usar esse recurso, tá certo? Já vi muita gente passar, né, vexame e passar mesmo sufoco, porque usava tanto isso e não sabia criar um getter e setter, tá? Bom, então, tá encapsulado, beleza. Vamos começar a criar aqui os métodos. Método inicializa. Vai receber como parâmetro a capacidade do elevador e o total de andares no prédio. Os elevadores sempre começam no térreo e vazio. Então, vou criar aqui um método. Eu vou chamar aqui de inicializa. Para inicializar o meu elevador. Ele vai receber como parâmetros a capacidade do elevador. Então, ele vai receber um número inteiro. E aí vai ser a capacidade e o total de andares do prédio. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar capacidade no atributo capacidade e vai jogar total de andares. Total de andares. Ok? Lembrando que eu estou usando aqui o des porque eu chamei o parâmetro, né, do mesmo nome do atributo. Mas se você tivesse aqui apenas C
E não precisaria. Pronto. E aí ele diz o seguinte: os elevadores sempre começam no térreo. O térreo ele disse que é o zero. Então significa o quê? Se ele sempre começa no zero, eu vou inicializar aqui o andar atual com zero. E ele diz que o elevador começa vazio. Ou seja, quantidade de pessoas, zero. Ok? Beleza. Só botar isso aqui na ordem que está ali os atributos. Beleza. Vamos deixar na ordem que ele falou ali. Quantidade de pessoas, zero. Depois ele pede para criar um método entra. Tá? Entra. O que é que o entra vai fazer? O entra vai acrescentar uma pessoa no elevador. Tá? Então, ele vai acrescentar uma pessoa. Como é que eu acrescento uma pessoa? Eu apenas vou dizer isso aqui, ó, que a quantidade de pessoas vai receber mais um. Né? Ou simplesmente quantidade de pessoas mais. Então, eu vou acrescentar uma pessoa dentro do meu elevador. Só que eu só posso acrescentar se ainda houver espaço. Ou seja, se a quantidade de pessoas for menor do que a capacidade, aí sim eu vou fazer isso aqui. Método sai. Vou chamar de entrar, porque eu costumo botar o verbo no infinitivo, tá? Vou chamar de entrar e inicializar. Agora eu vou criar o método sair, que vai remover a pessoa do elevador. Então, o método sair, ele vai tirar uma pessoa de dentro do elevador. Como é que eu tiro a pessoa de dentro do elevador? Quantidade de pessoas menos. Agora eu só posso remover se tiver alguém dentro dele. Ou seja, se a quantidade de pessoas for maior do que zero, então é porque tem gente dentro do elevador. Aí eu tiro uma pessoa de dentro. Subir, vou criar agora um método. Em vez de sobe, eu vou chamar de subir, tá? Por quê, professor? Porque eu costumo botar no infinitivo o verbo. Tá errado eu chamar de sobe? Não, tá não. Mas eu vou chamar de subir. E aí o que é que o subir vai fazer? Ele vai subir um andar. Como assim? Eu vou pegar o andar atual e vou somar mais uma unidade. Agora eu não devo subir se ele já estiver no último andar. Ou seja, se o andar atual for menor do que o total de andares, aí sim eu posso aumentar mais um andar. E do mesmo jeito, o desce, que vai ser o descer. O que eu vou fazer? O descer vai andar atual menos. Só que eu não devo descer se já estiver no térreo. Ou seja, se
o andar atual for maior do que 0, aí sim eu posso diminuir o andar, descer. Se for igual a 0, eu já não faço mais nada. Pronto. Agora, né, o nosso elevador está criado. Vou criar agora uma classe para a gente testar esse aqui. Eu vou chamar de exercício 2, não, 3. O que a gente vai fazer? Vou criar aqui um elevador. Vamos supor que eu tenha 2 elevadores. O elevador social e o elevador de serviço. Então, vou criar aqui um elevador social. Pronto. Elevador social. O que que esse elevador social vai ter? Quais são as características dele? Então, posso fazer o seguinte, ó. Vou inicializar ele aqui com a capacidade e o total de andares. Vamos supor que ele pode ter 6 pessoas dentro. E o meu prédio tem 11 andares. Bom, o elevador está inicializado. Agora eu consigo controlar ele. Então, vou colocar aqui, social, entra. Então, vai entrar uma pessoa. Eu chamo o método entrar, então vai entrar uma pessoa. Então, vai abrir, né, vai aumentar a quantidade de pessoas que tem lá dentro. Então, toda vez que eu chamar esse método entrar, ele vai colocar uma pessoa dentro. Então, vamos supor que entraram 3 pessoas. Ok? Aí depois eu vou fazer o quê? Posso colocar social subir. Aí ele vai subir. Toda vez que eu chamar o método subir, ele vai subindo. Aí vamos supor que ele foi lá para o 4º andar. E aí agora, descer. 2 pessoas desceram lá no 4º andar. Aí eu chamo o método descer aqui 2 vezes. Então, esse método ele vai acabar controlando isso. Eu vou colocar aqui dentro desses métodos um system print só para a gente acompanhar, tá? Só para a gente acompanhar. Eu vou colocar aqui no inicializar. Cadê? No entrar. Quando eu colocar aqui no entrar, é o método exibir. Vai exibir aqui o andar. E vai exibir também a quantidade de pessoas. Para a gente acompanhar aqui o processo. Aí vou fazer o seguinte. Toda vez que eu subir, pronto, eu vou botar aqui, exibir. Sempre que entrar, sair, subir, descer, eu vou exibir aqui as informações. Beleza.
Então vamos lá, vou rodar aqui para a gente ver o que é que vai acontecer. Então o que que aconteceu aqui, ó? Primeira chamada aqui, entrar. Andar 0, ele está no 0, quantidade de pessoas, 1. Entrou uma pessoa. Está no andar 0, entrou outra pessoa, entrou outra pessoa. Então entraram 3 pessoas. Aí depois subiu 4 vezes. Então aqui, ó, andar 1 com 3 pessoas, 2, 3, chegou no andar 4. Descer, vão descer 2 pessoas. Ah, não, desculpa. Eu queria era sair. Para sair, saírem 2 pessoas aqui do elevador. Pronto. Então, chegou aqui no quarto andar com 3 pessoas, aí saiu uma pessoa, saiu outra pessoa. Aí eu posso aqui colocar subir. Sair. Depois eu posso colocar para ele descer. Bom, chegou no quarto andar, saiu uma pessoa. Aí depois eu mandei subir, foi para o quinto andar. Aí tinha uma pessoa, a pessoa saiu. Aí depois eu mandei descer aqui 5 vezes, né? Então, desceu para o 4, para o 3, para o 2, para o 1, para o 0. Aí eu chamei uma vez a mais, né? Nem precisava. E aí ele voltou lá para o térreo, vazio. Então essa classe aqui, elevador, né? Ela está controlando, né? Essas informações aqui do elevador. Ok? Seguindo aqui esses requisitos. Tá claro até aí, pessoal? Tranquilo? Pronto. Aí a Yasmin fez a pergunta que eu estava esperando alguém fazer. Qual a diferença entre fazer esse método inicializa e o construtor com parâmetros? Eu vou devolver a pergunta para vocês. O que é que vocês acham? Qual é a diferença em fazer esse método inicializa ou chamar aqui de elevador, que vai ser um método construtor? Qual seria a diferença em fazer isso aqui, ó? Aí eu passaria as informações aqui. 6 e 11. Não teria isso daqui. Ó, tem que tirar o void, né? Não tem void aqui. Pronto. Então, em vez de ter o método aqui chamando inicializar, eu vou passar aqui esses valores para o método construtor, e em vez de ter o inicializa, eu vou ter esse elevador. Ou posso até fazer aqui um pouco diferente. Eu posso fazer o seguinte. Poderia até ter aqui, ó, public elevador. E eu poderia fazer isso aqui. Inicializar capacidade
lá no construtor eu chamar o método inicializar, né? Daria no mesmo. Então, qual seria a diferença entre chamar aqui o inicializar e chamar o construtor? Alguém teria essa ideia? Bom, na prática, pessoal, né? Assim, teoricamente nenhuma. Vocês estão vendo, né, que eu preciso inicializar o meu elevador com as informações que ele vai ter. Qual é a altura do prédio, qual é a capacidade. Então, se eu fizer isso no meu construtor, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar inicializando o meu elevador no momento em que eu estou instanciando ele, em que eu estou criando o meu elevador. Aí qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu estou inicializando na hora que eu instancio, na hora que eu crio o elevador. Se eu não tiver essa opção aqui, ó, se eu não tiver a instanciação, se eu não tiver esse construtor com parâmetros, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, eu posso criar um elevador, eu posso muito bem esquecer de inicializá-lo e posso querer rodar meu programa. Ou seja, eu vou querer usar o elevador sem ter inicializado ele, explicitamente, né? Usando o método inicializar. Aí, o que é que vai acontecer? Ele não vai fazer nada, né? Ele simplesmente não vai funcionar porque eu dependo daquelas informações do elevador para poder funcionar. Então, você usar um método construtor com parâmetros te obriga a você dizer quais são as informações daquele objeto no momento em que você estiver criando ele. E aí você não corre o risco de começar a usar o objeto sem as informações que ele precisa, pelo menos as informações mínimas, tá? Então essa é a grande vantagem de você ter o construtor com parâmetro. Ficou claro aí, Yasmin? Ficou, sim. Mas como a questão pedia explicitamente o inicializa, então eu teria que fazer o inicializa, né? Teria que fazer o inicializa, exatamente. Mas aí o objetivo da questão é exatamente vocês pensarem exatamente essa dúvida aí que você teve, tá? O objetivo é exatamente provocar esse questionamento. E aí você vê que pode fazer isso daqui. Para não esquecer de chamar o inicializar, você pode chamá-lo ele aqui no construtor. E aí ele fica automático, né? Eu obrigo ter as informações quando eu instancio, e aí eu chamo lá dentro do construtor. Ok? Então essa questão é justamente para fazer esse fechamento aí. No Public Elevator. Vamos lá. Tá aqui. Eu coloquei a chamada do inicializar dentro do construtor. Tá? Ou eu poderia ter esse construtor, ele poderia ter isso aqui, ó, esse código aqui. Dava no mesmo. Ok? E aí eu não teria o inicializar, que é adequada, né? Ideal. Já que eu só inicializo uma vez o elevador, então, a não ser que eu possa, né, permitir inicializar, dar um boot no elevador, né, sei lá, travou no meio lá e eu tenho que reinicializar e eu precisar colocar essas informações, não sei. Mas eu poderia ter desse jeito aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Deu certo aí, Breno? Massa. Pessoal, então é o seguinte, de nada. Esse código, cara, ele tem lá no meu GitHub, lá naquela pasta onde tu pegou o PDF, tem uma pasta lá chamada Java que tem esse código lá. Ok?
Aí vocês podem dar uma olhada lá nele. Pessoal, então é o seguinte, quem não tinha feito essas questões, eu peço para que refaça, tá? Tenta fazer sozinho, agora que viu a aula, tenta refazer, tá certo? Para que você possa realmente mergulhar, né? Mexer aí no código. E aí, façam a quarta questão também, tá bom? Deixem a segunda questão para fazer depois. Eu vou até botar essa segunda questão no final, para não ter esse problema. Mas a gente não vai fazer agora a segunda questão. Então, refaçam a primeira, refaçam a terceira e façam aí a quarta questão. Na próxima aula, que vai ser somente depois do feriado, eu vou fazer essa quarta questão aqui com vocês, né? Vou tirar dúvidas, aliás, né, dessa quarta. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar hoje a primeira lista no URI, para que vocês possam começar a tentar modelar aí as questões usando orientação ao objeto. Tá certo? Professor, eu Diga tenho aí, uma Yasmin. dúvida quanto ao URI nesse quesito, porque Certo. se é para resolver as questões seguindo a PO, então como é que a gente faz? A gente coloca na mesma caixa de texto a classe e a classe principal? Pronto, boa pergunta. Como é que eu colocaria essa questão aqui no URI, por exemplo? Eu pegaria aqui a minha classe, vou pegar aqui a minha classe elevador, ó, eu vou copiar ela e vou deixar ela aqui dentro dessa minha classe aqui, ó. Lá no URI é main, né? Que a gente tem que chamar de main. Eu colocaria aqui dentro da main, ó. Antes desse método. A minha classe, né? No caso elevador, e vou ter aqui o meu método main. Então, vou colocar aqui dentro dessa classe principal. Aqui dentro, eu preciso colocar ela como estática. Aí você põe esse static aqui que aí você submete esse código que ele aceita. Ok. Beleza? Joia. Bom, pessoal, então é isso. Então, vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom feriado, né? Quase que boas férias aí, uma semana. E aí a gente se vê depois do feriado. Qualquer dúvida eu estou à disposição aí. Só mandar torpedo, e-mail ou Tá bom, professor. a Bom feriado mensagem aí no pra Zap. todo mundo. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Bom feriado. De nada, obrigado. Tchau, professor. Bom feriado. Valeu, Yasmin.